Então aqui, essa aula aqui de Silachara Maharaj é perguntas e respostas. Então os devotos foram fazendo perguntas, Silachara Maharaj foi respondendo, e aí foi condensada nessa parte da aula aqui, essa parte de perguntas e respostas. Abriu agora aqui. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Abriu. Então vamos começar a leitura aqui com as perguntas e respostas. É uma aula de Sua Divina Graça, o Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Gangasagar, uma aula que ele deu à noite, no dia 12 de janeiro de 2020. É a continuidade da aula que lemos ontem de manhã. Então, Silachara Maharaj fala, você deve obter o livro Orientação 3 e lê-lo. Então, Silachara Maharaj, ele escreveu 4 livros. 4 livros que estão editados, impressos, em PDF. Então, tem 4 livros de Silachara Maharaj, e ele falou, você deve ler o livro Orientação 3. Obtê-lo, né, comprá-lo e lê-lo. Há muitas coisas bonitas, boas, escritas neste livro. No final, há um capítulo chamado 108 perguntas e respostas. Você pode ver lá o que é chamado de Sadhu Sangha. Se você se associar com não devotos, a sadhu, ou com falsos devotos, ou se você fingir vir a um devoto, se você fingir que você é um devoto genuíno, um sadhu, mas protege a sua própria independência, então isso não é sadhu sangha. Então veja só o que Silachara Maharaj falou. Não se associe com não devotos. Não se associe com devotos com falsos devotos. Nem com não devotos, nem aquele que fala que é devoto. Não se associe com aquele que fala que é um sadhu, que é um guru, e não é um guru falso. Não se associe com essas pessoas. Isso não é sadhu sangha. Se você estiver junto com não devotos, ou devotos falsos, ou um guru que não é genuíno, isso não é associação com devotos. Sadhu Sangha, associação com sadhu. Se você se associar com não devotos, com falsos sadhus, você será removido da associação dos sadhus fidedignos. Então veja só, como é importante nós não nos associarmos com não devotos, com devotos falsos ou sadhus falsos, sábios falsos. O guru, acharya que não é genuíno, guru falso, acharya falso. Se você se associar com pessoas assim, como diz aqui, a associação correta, o sadhu sangha com pessoas fidedignas, ele não acontece. Você será removido da associação de devotos puros, se você se associar com não devotos ou falsos devotos, ou acharyas ou gurus falsos. Você será removido da associação de devotos puros. Então, o que é associação? É importante falar sempre isso, porque as pessoas acham que associação é morar na mesma casa com a pessoa. Não, não é isso.
Associação é você seguir a orientação do outro. Associação, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil para todos compreenderem. Por exemplo, você vai estar morando com... Normalmente a gente mora com não devotos, né? Normalmente a maioria mora com não devotos, pessoas que comem carne, ou mesmo que não comam carne, mas não seguem nenhum princípio. A pessoa não faz nenhuma das 9 práticas devocionais principais todo dia. Isso é não devoto, ou devoto falso. Aquele que não faz pelo menos uma das práticas devocionais principais todos os dias, ele é um devoto falso. Ele não é uma pessoa que está praticando. Então, nós não temos o quê? Que seguir os hábitos errados dessas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, né? Está chegando o Natal, o Ano Novo, hoje é dia 4. Daqui 3 semanas é véspera de Natal. Daqui 3 semanas, domingo é véspera de Natal. Eu creio que é isso. Hoje é dia 4/21, não. Domingo é o Natal. Então, ontem, daqui 3 semanas, seria a véspera de Natal. Então, no Natal, o que vai acontecer? O Ano Novo também vai ser no domingo. Natal, Ano Novo, domingo. Vai todo mundo se reunir com a família, vai na casa de um, na casa do outro. Normalmente no Natal as pessoas se reúnem. Esse ano a Covid não está tão acentuada em termos de perigo para a vida. Então vão se reunir. Aí vai chegar na hora lá do brinde, do Natal, enfim, né, quando der meia-noite, ou do Ano Novo, vai estar todo mundo com um copo com álcool no copo, ou na taça, ou o que for. Álcool que eu digo é champanhe, vinho, sei lá, vai estar um monte de gente com cerveja na mão, cada um bebendo álcool da forma que quer. O que é associação com essas pessoas? Você pode ir lá na festa e não se associar com ninguém. Como que é isso? Você não vai fazer o que eles estão fazendo errado. Você não vai tomar o álcool, você não vai tomar a champanhe, o vinho, enfim, a cerveja. Você não vai. Você vai lá, está presencialmente, mas não está se associando com eles. A hora que eles vão comer carne, ovo, bolo com ovo, carne eu acredito que são pouquíssimos, praticamente nenhuma pessoa que se inicia, ela ainda come carne. Pelo menos deveria, né? Mas ovo, as pessoas não ligam tanto, né? Ah, aquele bolo tem ovo, mas é só o ovo. Não importa, está quebrando o princípio. Então, o que vai acontecer nessa festa de Natal de Ano Novo? Os familiares, quem está lá com você, vai falar o seguinte: ah, mas é só hoje, um dia só não tem problema. Toma um pouquinho de champanhe, é uma vez por ano, não tem problema. É isso que vão falar para você. Se você tomar, se você for na onda das pessoas, isso é associação. Você está dando associação para as pessoas. Então, associação é seguir o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem de errado. Ou de bom, claro. Então não devemos dar associação para pessoas que não são devotos, pessoas que fazem a prática errada ou não fazem a prática devocional. É isso que o Guru está falando. Então, a associação com o Guru, Sadhu Sangha, você pode morar ao lado do Guru, você pode dormir na cama ao lado do Guru, no quarto do Guru, e não ter nenhuma associação com o Guru. Se você não segue o que o Guru fala, você não tem nenhuma associação com o Guru. Você pode estar do lado dele. Então, quando diz aqui para não ter associação com não devotos, com devotos falsos, ou acharyas e gurus que não são genuínos, não é morar junto. Aqui está sendo falado de não seguir a orientação deles, não fazer o que eles fazem. E é muito importante isso, como diz aqui Srilacharya Maharaj. Se você fizer isso, a associação com pessoas que não são apropriadas, má associação, a associação com o devoto puro, ela não virá. Como alguém pode viver em Vrindavana? Se você vive em Vrindavana com a mentalidade de prazer, isso não é viver em Vrindavana.
Vrindavana não é o local. Vrindavana é o humor. Você pode morar, sim, no espaço físico lá da Índia, Vrindavana. Mas se você tiver com humor de desfrute, de prazer, você não está vivendo em Vrindavana. Somente o teu corpo está lá, mas você não está vivendo. Da mesma forma que foi falado aqui sobre a associação. A associação não estar do lado, não estar junto. Então você pode estar no local sagrado, em Navadvipa, em Vrindavana, em Puridam. Você pode morar no templo e não estar no templo. Somente o teu corpo está lá. Você está pensando em desfrute, em fazer isso, em comer comida na rua, em namorar, em fazer várias coisas que é o prazer dos sentidos. Então você pode morar num templo, sim, e não estar lá. O humor não está lá. A sua mente não está lá. Silacharya Maharaj já falou, quando o brahmachari, o sannyasi, ele mora num templo, ou o vanaprastha, ele mora no templo, mas ele está com desejos mundanos, ele tem desejos materiais, provavelmente ele vai largar essa roupa açafrão. Se ele ainda deseja algo material e não está dedicado ao templo, não está dedicado à missão, não está dedicado a Krishna, ele vai largar essa roupa. Por quê? Porque essa roupa açafrão, ele fez um voto de renúncia do mundo material e servir Deus. E se ele está pensando somente em desfrutar no mundo material, ele vai largar essa roupa. Ele não está sendo digno de usar essa roupa. Usar uma roupa açafrão tem que ser digno. O que é a dignidade de usar uma roupa açafrão? Seguir o que você prometeu para o Guru. Usar o corpo, a mente e as palavras somente para servir Deus. Senão você está desonrando o Guru. Aquele sannyasi, aquele brahmachari, aquele vanaprastha, que ele não segue o que ele prometeu para o Guru, ele está desonrando o Guru. E é muito grave isso. É melhor a pessoa usar a roupa branca, o homem, ou a mulher, enfim, usar a roupa normal, ser um grihasta, do que ser alguém que supostamente é renunciado, mas está fazendo algo errado. É melhor a pessoa ser um grihasta do que ser um sannyasi, um brahmachari, um vanaprastha, que não segue o ashram dharma dele. Porque o ashram dharma do sannyasi, do brahmachari, do vanaprastha é diferente do ashram dharma do grihasta. Então nós temos que seguir o que está descrito para nós na posição que nós estamos. Grihasta, chefe de família, mora em família, em casa, ou o vanaprastha, ou o sannyasi, ou o grihasta. É diferente. Ou o brahmachari. Então, como alguém pode viver em Vrindavana? Se você viver em Vrindavana com a mentalidade de prazer, isso não é viver em Vrindavana. Mentalmente, a mentalidade de prazer significa que você vive em Vrindavana ou num templo, mas você pensa em como ganhar dinheiro, como conseguir algo. Viver com tal humor é fingir viver em Vrindavana. Imitação, sarratismo. Não é viver em Vrindavana. Se você tem algum desejo, dinheiro, mulheres, fama, poder, enfim, algum desejo material, você não está morando em Vrindavana, como diz aqui Silacharya Maharaj. O humor não é de servir. Morar em Vrindavana é servir. Lembre-se sempre disso. Muitas pessoas, elas vivem em Vrindavana e elas sentam-se na rua implorando por dinheiro. Mas isso não é viver em Vrindavana. Alguns dizem que Kali, Krishna, Ganesha e outros semideuses, eles são um e o mesmo. Isso é muito comum entre os indianos, né? Os indianos, já vieram vários indianos aqui, amigos e outros indianos que não conhecem aquela primeira turma, e eles acham que Krishna, que Ganesha, Durga, Kali,
o Senhor Brahma, Shiva, são todos iguais. Eles colocam na mesma plataforma Krishna, a suprema personalidade de Deus, que os outros semideuses. Eles têm esse conceito errado. Isso é passado de geração em geração, de geração em geração. Por isso que vários deles queriam que eu fizesse Durga Puja. Queriam que eu fizesse puja, adoração para semideuses. Mas aqui no Templo de São Paulo não, pode ter em outro local, enfim, mas aqui não. Por quê? Porque Gurudeva falou que não, Srila Siddhar Maharaj falou, a nossa missão não faz adoração para semideuses. Srila Govinda Maharaj também falou, Silachara Maharaj também falou, nós não fazemos adoração para semideuses. Se você quiser fazer na sua casa sozinho, o problema é seu. Se você tem a foto do seu guru no altar da sua casa, se você tem a foto de Mahaprabhu, de Giriraj, enfim, e você tem o seu Shiva do lado e junto, fazendo a adoração junto, isso está errado. Você não pode ter o Senhor Shiva no mesmo altar que tem a suprema personalidade de Deus. E isso não é a nossa missão, claro. Cada um faz o que quer. Então, as pessoas, elas acham que eles são todos iguais. Kali, Durga, Shiva, Ganesha, Senhor Brahma, mas não são iguais. Krishna é diferente de todos. Nem o Senhor Vishnu é igual a Krishna. Krishna é o único que toca flauta. Krishna é o único que tem os passatempos com as golpes. Krishna é exclusivo, é único. Nem o avatar dele é igual a ele. Mahaprabhu é igual a ele porque Mahaprabhu é Krishna, com humor e a auréola de Shrimati Radharani. Mas o resto dos avatares não são. São diferentes de Krishna. São expansões de Krishna, mas diferentes dele. Então, não são iguais. Você pode ler sobre isso aqui no livro Orientação 3. O capítulo que fala isso. Perguntas e respostas. Então fizeram essa pergunta para Silachara Maharaj e ele respondeu. Então está lá. Também eu escrevi aqui, diz Silachara Maharaj, quem é chamado de Guru? Citando um verso do Śrīmad Bhagavatam. Um Guru que não pode nos resgatar das garras do nascimento e da morte, não é um Guru genuíno. Da mesma forma, uma mãe que não pode nos levar ao caminho da consciência de Krishna, ela não é uma mãe. Isso daqui é forte, né? São palavras fortes. Mas a verdadeira mãe, o verdadeiro pai, é aquele que pode te levar para a consciência de Krishna. O verdadeiro marido, a verdadeira esposa, é aquele que pode te levar para a consciência de Krishna e ele vai te levar para a consciência de Krishna. Os outros não são verdadeiros maridos, mulheres, filhos, filhas, pai e mãe. Esses são os verdadeiros. Quem está falando isso? Um guru genuíno, uma alma pura. Srila Acharya Maharaj. Então, o guru genuíno, ele é aquele que tem condição de te tirar do mundo material. Mas, como que um guru genuíno, como que uma pessoa que não é genuína, um guru que não é genuíno, ele pode te tirar do mundo material se ele não saiu do desfrute dos sentidos? Se ele mesmo ainda não conseguiu sair disso. Como é possível alguém poder te tirar se ele não saiu? Nós temos uma aula de Silachara Maharaj que ele fala sobre um garoto, o pai dele que era guru, e o rei. Eu já contei algumas vezes aqui essa história, nós lemos já algumas vezes aqui, mas é pertinente falar agora sobre isso. Então, é uma história de um guru, ele era casado, ele tinha filhos, e ele ia pregar no vilarejo, de lugar em lugar, de casa em casa. E a esposa falou para ele, mas isso dá muito trabalho. Você vai pregar, e aí você vai coletar para nós sobrevivermos, mas isso dá muito trabalho. Se você arrumar um devoto que tenha muito dinheiro, você só prega para ele, e ele vai sustentar nós.
E sua esposa falou para ele. E aí ela falou para ele, tem o rei tem muito dinheiro, pregue somente para o rei. E ele foi lá conversar com o rei, foi no palácio lá, foi conversar com o rei. E o rei virou devoto dele. Ele era o guru do rei. E aí, tudo que ele falava, o rei fazia. Tudo que ele falava, o rei fazia. E o rei chamou ele um dia e falou, eu estou muito triste. Eu não tenho felicidade no coração. Eu tenho aqui o reinado, eu tenho minha família, eu tenho tudo, mas não tenho felicidade no coração. E aí o guru falso, né, na verdade, ele virou e falou assim, então vamos fazer uma cerimônia de fogo. Eu preciso disso, elementos para fazer a cerimônia de fogo. O rei falou para ele, isso é muito difícil para conseguir, eu vou te dar o dinheiro e você compra tudo e faz a cerimônia. E aí o guru nem comprou tudo o que tinha que comprar, porque ele só pensava no dinheiro. Na verdade, ele foi pregar para o rei para conseguir dinheiro. E ele fazia isso também com todas as pessoas que eram seus discípulos. Ele largou todos os discípulos para ficar somente com o rei, porque o rei ia dar o dinheiro para ele e ele não precisava ficar cansado de ir em um, de casa em casa. Guru falso, né? E aí o que aconteceu? Ele fez a cerimônia de fogo, passou um tempo, o rei chamou ele de novo e falou, eu não estou feliz. Você fez a cerimônia e eu não estou feliz. Continuo aqui da mesma forma. Tenho tudo, material, mas não tenho felicidade. E aí o guru falou, vamos ter que fazer outra cerimônia de fogo. E aí o rei deu dinheiro para ele de novo. Só que o rei falou o seguinte, você vai fazer essa cerimônia, mas se eu não ficar feliz num período, eu não me lembro agora direito qual era o período, acho que era 2 meses ou 3 meses, eu não me lembro. E aí ele falou, se eu não ficar feliz depois dessa cerimônia agora, eu vou cortar sua cabeça, você vai morrer. Falou isso para o guru. E o guru comprou lá tudo e fez outra cerimônia de fogo. Mas ele estava preocupado, falou para a esposa, eu vou morrer, o rei vai cortar minha cabeça, ele vai me matar. E aí estava a esposa triste, o guru triste, o marido dela triste, e o filho dele não ficava em casa quase. O filho dele saía todo dia, comia de manhã, saía, voltava para almoçar, depois saía, só voltava de noite. O garoto fazia isso. E onde o garoto ia? O garoto ia receber a aula do Bhagavatam com uma pessoa sábia, com um sadhu. Todo dia ele ia na floresta escutar a aula do Bhagavatam. E quando o menino chegou para comer, ele viu a mãe triste, o pai triste. Ele falou, o que está acontecendo? E aí falaram para ele, você não se importa conosco, você só sai o dia inteiro, isso, aquilo. O seu pai vai morrer e quem vai sustentar a casa? Como o pai vai morrer? Perguntou a criança. E aí falaram para ele, o rei vai matá-lo, porque o rei não está feliz e tal. E ele falou, eu posso deixar o rei feliz. E aí falaram, você é um louco, você é perturbado, como você vai deixar o rei feliz? O teu pai não conseguiu, como você vai conseguir? E o garoto saiu e foi lá em direção ao palácio. Chegou lá, falou para o porteiro, eu quero falar com o rei. E o porteiro sabia que ele era filho do guru, do rei. E deixou ele entrar. E ele chegou, falou com o rei, falou, eu posso fazer você feliz. O rei falou, como assim? Ele falou, eu posso. Eu preciso somente de 2 cordas, você e o meu pai me acompanharem. E aí eles foram lá. O guru ficou meio desconfiado e tal, mas foi lá, mandou chamar o pai do garoto, e o garoto falou, vamos para a praia. Nós vamos para a praia. E chegou na praia, o garoto colocou sentado o pai e o guru, um próximo do outro, e amarrou os dois. E o pai falou, esse garoto é louco, ele vai nos afogar aqui, falou para o rei, né? Mas o rei falou, não, vamos dar um crédito para ele. E aí ele amarrou o pai e o rei. E ele virou para o pai e falou assim, pai, desamarre o rei. E aí o pai falou, mas como? Você é estúpido, você é louco? Como que eu vou desamarrar o rei se eu estou amarrado? E o garoto falou para o rei, então, tá vendo? Como que o meu pai vai te deixar feliz
se ele próprio não está feliz? E a felicidade virá com você largando o desejo por algo material. Quando você larga o desejo por algo material e serve Deus, aí virá a felicidade. Porque a verdadeira felicidade é essa. Não é a felicidade da mente, é a felicidade da alma. Então o menino falou para o pai e para o guru: como que o meu pai pode deixar você feliz se ele também está ligado em dinheiro, ele está ligado nos prazeres dos sentidos? Ele não pode. Então Srilacharya Maharaj contou essa história por quê? Porque um guru genuíno, ele não tem desejo material, ele não tem nenhum desejo, nenhum pingo de desejo. Agora, um guru falso, ele quer dinheiro, ele quer mulheres, ou ele quer fama e poder. Ele quer coisas materiais, ele quer um relógio novo, ele quer um iPhone novo, ele quer trocar o carro, ele quer isso, ele quer aquilo. Isso é um guru falso. Não é um guru genuíno. Um acharya genuíno, um guru genuíno, é aquele que não tá, ele está livre de tudo isso. Então o garoto, como ele tinha aula do Bhagavatam com uma pessoa santa, com um sadhu, ele compreendeu isso, ele sabia que o pai dele nunca poderia deixar ninguém feliz. Porque a felicidade plena, a felicidade real, ela vem da alma. Por isso é que Srilacharya Maharaj falou anteriormente, ele comentou aqui anteriormente, ele falou anteriormente que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, a verdadeira mulher, o verdadeiro marido, é aquele que ele pode te levar para a consciência de Krishna. Da mesma forma, o verdadeiro guru é aquele que vai te levar, ele tem condições de te levar a ter amor puro por Deus. Senão, ele não é verdadeiro. Nem o pai, nem a mãe, nem o guru, nem o acharya, nem a mulher, nem o marido. Então, continuando aqui a leitura, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Por enquanto ainda não teve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos continuar então a leitura. Essa aula é muito importante, essa aula de Srilacharya Maharaj aqui. E todas essas perguntas e respostas, como ele falou, está no livro Orientação 3 dele. Guidance 3, Upadeshi 3. Está no site oficial da missão SS Mata Internacional, em PDF, só que está em inglês. Mas, se você não sabe inglês, coloque no Google, que a tradução dá para pegar muito, o contexto inteiro dá para pegar. Uma outra palavra, uma outra frase que fica meio duvidosa, mas você vai conseguir ler sim. Por enquanto não temos esses livros traduzidos, revisados e prontos. Ainda não temos. Srilacharya Maharaj deu serviço para devotos, mas até agora ninguém fez. Não está pronto o livro. Então, quem quiser ler, tem eles no site internacional, e aí você joga no Google, traduz o site inteiro e vai aparecer o livro traduzido. Continuando a leitura aqui. Um guru que não pode nos resgatar das garras do nascimento e da morte, ele não é um guru, um acharya genuíno. Da mesma forma, uma mãe que não pode nos levar ao caminho da consciência de Krishna, não é uma mãe genuína. Muitos dizem que quando alimentam crianças pobres, eles servem ao pobre Narayana. Isso é completa ignorância. Então, veja só, muitos dizem que quando eles dão comida para as crianças pobres, com fome, alimentam elas, eles estão servindo Narayana, Deus. Mas como disse Srilacharya Maharaj aqui, isso é completa ignorância, completo ateísmo. Eles chamam os mendigos de Narayana, o Senhor Supremo. E eles consideram os humanos deuses. A missão
Ramakrishna, ela também diz que servir a Deus significa servir a humanidade. Veja só aqui o conceito que Srila Maharaj está dando. Normalmente a pessoa acha que caridade, piedade é servir Deus, mas Srila Maharaj deixa claro aqui que não é. Você servir o pobre, dar um cobertor, uma comida, você está comparando essa pessoa com Deus, Narayana. Servir Deus é servir Deus, dar o alimento para Deus, não para o pobre. E aí sim, você distribuir a praçada, o remanescente de Deus para o pobre, para as pessoas. Mas isso não é servir as pessoas, isso é Jivedoyal, misericórdia das almas. Então, quando você dá uma caridade para alguém, comida, cobertor, você não está servindo Deus. Está sendo falado aqui por Srila Maharaj. E não é ele que está inventando isso. Isso é Rupa Goswami que falou. O guru responsável pela nossa prática devocional, Rupanuga Sampradaya. Nós somos a escola de Rupa Goswami. Então, quando você dá comida, um cobertor para o pobre, para quem precisa, ou qualquer outra coisa para as pessoas, você serve a pessoa, você não está servindo Deus. Servir Deus é dar para Ele. Servir Deus é dar misericórdia para as almas, não para o corpo. E qual que é as três coisas que nós temos que fazer? Jivedoyal, misericórdia para as almas. Nameruti, cantar os santos nomes com satisfação. E Vaishnava Seva, serviço devocional às Vaishnavas. Não está escrito em nenhuma escritura Gaudiya Vaishnava, nenhum guru genuíno nosso, ele fala que caridade é servir Deus. Dar comida para os pobres é servir Deus. Porque não é. Isso vai produzir karma bom. Tudo que produz karma não é serviço a Deus. A caridade, a piedade produz karma bom. E tudo que é servir Deus não produz karma, produz fortuna espiritual. Servir Deus produz fortuna espiritual. Servir o pobre, servir o rico, quem for, servir quem for, produz karma. Bom ou ruim? Depende do que você faz. É serviço bom? É karma bom ou é karma ruim? Então, isso também está no livro de Srila Maharaj, Orientação 3. Está tudo lá, perguntas e respostas. Sempre leia e ouça sobre essas coisas. Nós temos que compreender isso. A maioria dos devotos, não sei se a maioria, mas muitos e muitos devotos, eles acham que servir o outro, fazer caridade, é servir Deus. Mas aqui está claro, explicando aqui que não é. Então nós temos que ler para compreender essas coisas, disse Srila Maharaj. Sempre pratique a consciência de Krishna. Como você pode fazer Mahaprabhu feliz? Através do Kirtan. Sempre pratique Sankirtan. Como que Mahaprabhu vai ficar feliz? Fazendo Kirtan. Mas como Srila Maharaj já falou aqui nas aulas anteriores, Kirtan não é somente cantar. Kirtan não é somente cantar. Kirtan é pregar. O principal Kirtan que podemos fazer é a pregação, falar sobre Deus. E é o que Srila Maharaj estamos lendo aqui, ele falando. Deixando claro para nós que servir Deus é servir Deus. Existem 64 tipos de serviço a Deus. Não é fazer o que nós achamos. É fazer o que está na Escritura. 64 Bhakti-angas. Anga quer dizer braço, Bhakti é devoção. São 64 braços da devoção. Os 9 principais é o que nós normalmente fazemos, mas tem outros, né? Honrar a praçada está no 64, seguir Ekadashi está no 64, mas existem 9 principais. E dos 9 principais tem 2 principais. E dos 2 principais tem um que é principal. Kirtan. Cantar os nomes de Deus, pregar. Isso é o principal, que Mahaprabhu mais gosta. A segunda coisa que Deus mais gosta é escutar falar de Deus, escutar Harikatha, escutar as canções. Existem outros, sim. Então, os 9 processos são Shiravana Kirtana. Shiravana escutar, Kirtan cantar e falar de Deus.
Vishnu Smarana. Smarana é lembrar de Deus, lembrar de Vishnu, lembrar de Krishna. Padasevana. Padasevana é servir aos pés de lótus. Pada quer dizer pé. Padasevana, servir aos pés de lótus de Krishna. Outra prática devocional, servir com humor de escravo, de servo. Servir Deus com humor de escravo, totalmente rendido a Ele. Servir com humor de amigo. Então é Dasyan, servir com humor de escravo, de servo, e Sakyan, servir com humor de amigo. Outra, Vandana, orar para Deus, mas não orar pedindo algo material, pedindo saúde, pedindo dinheiro, pedindo bom relacionamento, pedindo que o filho tenha um bom emprego, pedindo um neto saudável. Não é, isso não é a oração do Gaudiya Vaishnava. A oração do Gaudiya Vaishnava é: eu não desejo nada material, eu somente quero servir Deus vida após vida, incondicionalmente. Essa é a oração do Vaishnava, do Gaudiya Vaishnava. Mahaprabhu escreveu isso. Outra prática devocional das 9 principais, Archana, Puja, oferecer incenso, oferecer flores, oferecer água, oferecer fogo, oferecer os artigos para Deus. Não para semideuses, para Deus. Oferecer a boga, né, a comida, boga na forma de comida, Archana, dar banho em Deus. Outro processo, Atmanivedana, a entrega total a Deus. Então, desses 64 processos devocionais que existem, nenhum deles fala em caridade, nenhum deles fala em piedade. Porque isso não é servir Deus. Nós temos que compreender isso, e como disse Lachara Maharaj, leia os livros, leia o livro Orientação 3, e você vai compreender tudo isso. Não vai ficar com equívoco na sua cabeça. O que Mahaprabhu então quer? Pratique Sankirtan. O devoto pergunta para Srilachara Maharaj o seguinte: você pode, por favor, explicar o significado de Sankirtan? E Srilachara Maharaj fala: significa cantar todos juntos, o canto congregacional. Siddhar Maharaj, no livro, se eu não me engano é o livro O Vulcão Dourado do Amor Divino, ele explica a palavra san. Kirtan é cantar, san quer dizer elevado, mais auspicioso. E o que é mais auspicioso, mais elevado? Cantar congregacionalmente. Por isso Sankirtan quer dizer o canto congregacional, cantar juntos. E Mahaprabhu vem nos dar isso. Mahaprabhu não falou Kirtan, Mahaprabhu falou Sankirtan. O Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o canto congregacional dos santos nomes. Mas aonde vamos fazer isso? No templo. Por isso, no mínimo, Srilachara Maharaj já falou, no mínimo você tem que vir 2 vezes no mínimo, você tem que vir no fim de semana no templo. Uma vez só no templo, por semana, isso é uma crença católica. Outras religiões também fazem isso, budismo, uma vez por semana. Mas não é a nossa prática. A nossa prática é quanto mais melhor. Mas no mínimo no fim de semana. E o fim de semana tem 4 programas aqui no Templo de São Paulo. 2 de manhã, 2 à noite. Um no sábado de manhã, um sábado à noite. Um no domingo de manhã, um no domingo à noite. Um dia só por semana é pouco. Não é suficiente para a evolução espiritual adequada. Então, o devoto pergunta o que é Sankirtan e Srilachara Maharaj fala. É o canto congregacional dos santos nomes. Aí tem uma outra pergunta do devoto que ele fala assim: o que eu posso fazer se eu estiver sozinho em casa? Então é Kirtan, disse Srilachara Maharaj. Não há nenhum problema com isso. Aqueles que procuram buracos nos Vaishnavas sempre veem os defeitos dos outros. Então, aquele que procura buraco, procura uma falha no Vaishnava, ele sempre vai ver defeito nos outros. Aqueles que praticam a consciência de Krishna, eles não podem ver nenhuma falha nos outros. Se você vê as falhas dos outros,
isso significa que você não está genuinamente praticando a consciência de Krishna. Então, isso é muito raro, a gente não ver falhas nos outros. A gente pode nem falar, mas ver a falha dos outros, isso é comum entre nós que somos caídos. Quem que não faz isso? Um guru genuíno. Um acharya genuíno, ele nunca vai falar mal de um devoto. Ele nunca vai ver um defeito no devoto. Ele vai corrigir o devoto, mas ele não vai falar isso para ninguém. Aquele que fala do defeito do devoto, ele não é um guru genuíno, ele não é um acharya genuíno. E aquele que que faz isso como nós fazemos, não está praticando genuinamente. Quem pratica genuinamente? Raríssimas almas no mundo praticam genuinamente. E aquele que pratica genuinamente, ele não vê defeito em ninguém, ele vê sempre o lado bom de tudo. Ele tem o olhar de abelha, não o olhar de mosca. Todos nós temos o olhar de mosca. Você que está aí, eu que estou aqui, todo mundo tem olhar de mosca. A gente vê defeito em tudo. A gente vê defeito no presidente que foi eleito, a gente vê no presidente que está saindo, a gente vê defeito no governante, a gente vai numa rua, a gente vê defeito na rua, a gente vê defeito na casa do outro, a gente vê defeito no médico, a gente vê defeito em tudo. Isso somos nós somos caídos. Agora, um guru genuíno, ele nunca vai fazer isso. Um acharya genuíno, ele não vê defeito em ninguém. Por quê? Porque ele pratica corretamente. Acharya é aquele que pratica, ensina pelo exemplo. Então, o acharya, ele pratica corretamente. E ele praticando corretamente, ele não vai ter esse tipo de sentimento de ver o defeito nos outros e muito menos falar o que o outro está fazendo errado. Vamos ler mais um pouquinho aqui? Então, aquele que vê defeito nos outros não está praticando a consciência de Krishna corretamente, genuinamente. Quando você se torna avesso ao Senhor Supremo e aos devotos do Senhor Supremo, a sua queda é inevitável. Essas pessoas, elas renunciam à consciência de Krishna e se tornam griha medi, absortas nos afazeres domésticos. Veja só como é importante isso daqui que Sriracharya Maharaj falou. Quando você se torna avesso ao Senhor Supremo e aos devotos, a sua queda é inevitável. Essas pessoas, elas renunciam à consciência de Krishna e se tornam griha medi. Elas ficam absortas nos afazeres domésticos. O que são esses afazeres domésticos? Trabalhar, cuidar da casa, cuidar da sua vida material, ir em festas, querer desfrutar, fazer esporte, hobby, tudo isso. Aquele que fica avesso a Krishna ou avesso aos devotos que estão tentando servir Krishna, ofendendo eles de alguma forma, eles vão ser afastados da consciência de Krishna. E aí o que acontece? A pessoa fica absorta, fica exclusivamente presa aos afazeres domésticos, pensando que vai comer boga, pensando quanto dinheiro tem que ganhar, e isso e aquilo. Então, é isso que acontece com aquele que se opõe ao devoto. Ontem o Raskananda Prabhu estava aqui no programa da noite, e aí ele estava lendo, né, um texto que foi colocado ontem no site internacional da missão, e ele leu lá a história de Vamanadeva. E aí quando o guru de Bali Maharaj, o guru dos demônios, ele não queria que Bali Maharaj desse os 3 passos de terra para Vamanadeva. E ele fez um esquema lá da água não sair do reservatório que tinha água lá, para oficializar a promessa que Bali Maharaj fez.
E quando o Bali Maharaj virou para cair a água e não caiu, o que aconteceu? O guru dele ficou cego, perdeu um olho. Então, na escritura fala, aquele que ele se opõe ao serviço devocional de um devoto, vai acontecer algo de ruim com ele. Aquele que se opõe, aquele que está servindo Deus, ele vai acontecer algo de ruim com ele. E além disso, ele vai ser afastado da consciência de Krishna e vai ficar absorto, como disse Lachar Maharaj, no serviço material, exclusivo material. Trabalhando como um louco, pensando somente no desfrute dos sentidos. É isso que acontece com aquela pessoa que começa a se opor ao serviço de um devoto, ou ele se opõe a Deus, a suprema personalidade de Deus. Temos aqui acho que é uma pergunta do Radhakanta Prabhu, deixa eu ver aqui que ele escreveu. Ele pergunta assim, né? Como fazer para pregar sem cometer ofensas? Como pregar para quem? Só um minuto, Radhakanta. Como pregar para quem não acredita? Então vamos por partes. A primeira pergunta, né? Como fazer para pregar sem cometer ofensas? O Radhakanta Prabhu, Srila Siddhar Maharaj fala, para você pregar, você tem que praticar. Primeiro, Srila Chara Maharaj fala, para você pregar, você tem que escutar e ler o que os gurus falaram. Como pregar sem cometer ofensa? Falar a verdade. Você tem que falar o que escutou dos gurus, o que você leu dos gurus aqui que estão ao meu lado. E de Srila Bhaktisiddhanta também, claro, de Srila Bhaktivinoda Thakura, do Guru Varga, correto, da nossa missão. Aí se você não colocar o que você acha na pregação, você não está cometendo ofensa. Mas se você começar a falar o que você acha, a tua opinião, isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Outra coisa que é ofensivo, você fala palavrão na pregação. Você tem que ter uma postura quando você prega. Você não pode falar palavrão. Você não pode falar coisas obscenas quando você prega. Você está representando o seu guru. Quando você está sentado no Vyasasana, por que é dito Vyasasana? Asana quer dizer assento. É o assento de Vyasadeva. E o guru é Vyasadeva, aquele que escreveu os Vedas. Então, quando você está sentado pregando, ou quando você está, de repente, pregando, não importa se sentado ou não, para alguém, você está representando o teu guru, você está representando a missão. Então você tem que ter uma postura adequada de um devoto. Não falar palavrões, não tirar sarro de ninguém, porque tem alguns que quando pregam, eles ficam fazendo bullying com os outros, e isso é ofensivo. Como não cometer ofensa na pregação? Dessa forma. Falar o que o guru falou, não da sua mente. Nós temos que procurar não falar nada do que nós pensamos, porque nós pensamos sempre coisas erradas. A nossa mente é perversa, como disse Lachara Maharaj. Nós temos que ser como papagaios. Shuka é papagaio. Nós temos que ser como Shuka, como papagaios. Falar o que escutamos deles que estão aqui ao lado. Não falar o que pensamos. O que pensamos não importa. E se você só tem direito a pregar, Srila Siddhar Maharaj fala, só tem direito a pregar aquele que pratica o que está pregando. Como que você vai passar confiança para alguém se você prega o que você não faz? As pessoas percebem, a alma sincera, ela percebe quando você faz o que você está pregando. Por isso que o Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Como que ele pode pregar algo se ele não faz aquilo? As pessoas sinceras percebem. As almas sinceras percebem. Vamos para a segunda pergunta aqui. Como pregar para quem não aceita a consciência de Krishna? Na verdade é assim. Nós temos que tentar pregar. Uma das 10 ofensas do Santo Nome, se não me engano é a 9ª ofensa,
eu não tenho muita certeza, mas é uma das ofensas, eu não lembro se é a 8ª ou a 9ª, é você pregar para aquele que não acredita, para aquele que vai zombar. Por isso a pregação, quando você começa a pregar, você nunca dá o santo nome para a pessoa de imediato. Nunca fala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não fale Hare Krishna logo que você vai começar a pregar. Começa a pregar da seguinte forma, Silachara Maharaj falou. A primeira coisa, as 3 coisas básicas que você tem que começar a pregar para quem não sabe nada, e eu estou fazendo isso na escola lá, escola católica para as crianças de 8, 9, 10, 14, 15 anos. Você tem que falar, Sambanda Guiana, quem eu sou? Eu sou uma alma eterna serva de Deus. Sambanda Guiana. Então você tem que falar para todos que a pessoa é uma alma, ela não é o corpo. Você não é o corpo, você é a alma. Outra coisa que você tem que pregar, qual a meta última da vida? Qual o objetivo final da vida? É conseguir um carro novo, conseguir um emprego bom, conseguir viver 100 anos sem doença? Não. A meta última da vida é amar a Deus puramente. Amar a Deus sem querer nada em troca. Puramente. Krishna Prema. Aí a terceira coisa que você tem que falar para a pessoa quando você vai pregar, a pessoa que não sabe nada, você fala, e como chegar nisso? Como chegar a ter amor puro por Deus? E aí você fala as práticas devocionais. Você não precisa falar todas as práticas. Não vai falar de Ekadashi, não vai falar disso e daquilo. Logo no início, fale para a pessoa, o principal é falar de Deus. O principal é cantar os nomes de Deus, escutar falar de Deus. Pregue dessa forma. E aí, se a pessoa for avessa, se ela não quiser escutar, aí você desista dela sim. Silachara Maharaj fala. Tem muitas almas querendo a consciência de Krishna, aí espalhadas pelo mundo. Aquele que é avesso, aquele que não acredita, aquele que vai zombar de Krishna, o benefício que você faz para ele é parar de pregar. Porque se ele começar a zombar de Krishna, ele vai ofender. Se ele começar a zombar, ele vai ofender. Aquele que é avesso, você tem que tentar. Tente, sempre tente. Mas, se a pessoa não aceita, deixe ela. E vá pregar para outro. Uma vez fizeram uma pergunta, um devoto, na verdade uma devota, ela fez a pergunta para Silachara Maharaj quando ele veio aqui no Brasil em 2010. E aí perguntaram para ele, mas o meu irmão, minha mãe, eles não querem saber. Eu tento pregar, eles não querem saber. E Silachara Maharaj deu a resposta assim, você já tentou, eles não querem, parte para outro. Vá pregar para outro. Essa é a orientação. Então, Radhakanta, essas 2 perguntas que você fez aqui, como pregar para aquele que não aceita? Não fale nunca primeiro o santo nome. Pregue de forma simples, como eu já expliquei aqui, o que você é, qual a tua relação com Deus, qual a meta última da vida e como chegar lá. É isso que nós temos que pregar para quem é novo, para quem não sabe nada. E depois, gradativamente, né, se a pessoa for aceitar, você fala, então, Krishna adora que nós falemos o seu nome. Aí você fala o Mahamantra. Fale Hare Krishna, cante Hare Krishna. É assim que nós temos que pregar. Mas também, se a pessoa ofender e você cometer uma ofensa ao santo nome, nós cometemos tantas ofensas ao santo nome, não importa, o importante é pregar. O importante é pregar. Mesmo que você está pregando e a pessoa cometeu ofensa, tudo bem, você ofendeu, mas a gente ofende de várias formas o santo nome. E nós temos que compreender que nós não estamos preocupados conosco. A gente tem que dar Jivedoya, misericórdia das almas. As golpes, elas deram a poeira dos pés delas para colocar na cabeça de Krishna, para Krishna sarar da dor de cabeça. E aí quando foi falado para elas, mas isso é pecado, você pode se dar muito mal com isso, elas falaram, não importa, o que interessa é que Krishna fique feliz. O que interessa é acabar com a dor de cabeça de Krishna. Mesmo que para isso eu perca a minha perna, elas falaram. Então, se você for pregar e a pessoa ofender, mas pregue. Não vá ficar sem pregar com medo. Eu não posso pregar porque a pessoa pode ofender e isso é uma ofensa que eu farei ao santo nome. Não, isso aí não é a compreensão adequada.
Não sei se eu consegui te responder, ô Radhakanta, mas é isso que eu lembrei que os gurus falaram, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mais algum comentário. Por enquanto ainda não, mas se alguém tiver alguma pergunta, mais algum comentário, pode fazer, e aí enquanto nós cantamos o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite teremos o programa hoje às 18 horas, hoje é domingo, e sábado que vem, não esqueçam, é o dia transcendental do Vyasa Puja, o aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Quem não leu o texto que eu postei ontem, da aula de Silachara Maharaj, falando sobre o Vyasa Puja de Gurudeva, leia, é muito importante, leia, não perca a oportunidade. Você vai levar 5, 10 minutos para ler, mas você vai ter muita informação auspiciosa lá, e boa para a nossa vida espiritual. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asukar Padarinu Pura Panchaga Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui. Temos conosco hoje aqui Ishan Krishna Prabhu, o Radhakanta Prabhu, que fez a pergunta. Deixe-me ver quem mais está aqui conosco. Doyamoi Prabhu também. O Doyamoi fez um comentário, né? Que a aula, excelente aula tal, a aula de Silat Harmaraj é sempre excelente, né? As aulas dele são sempre maravilhosas, muito instrutoras, enfim, dá muito conhecimento para nós, conhecimento verdadeiro e real. Então é muito bom sempre ler as aulas de Silat Harmaraj, e não só dele, né? Dos gurus genuínos que estão aqui ao meu lado. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, eu vou colocar o link no grupo do Templo de São Paulo. Se tem alguém que não participa ainda, talvez o Doyamoi Prabhu, se quiser entrar no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp, eu vou colocar o link do Zoom de Silat Tilakanidhi Maharaj. Ele vai fazer o Darshan conosco hoje às 10h30 da manhã, 7 horas da noite lá na Índia. Se você quiser entrar aqui, o Doyamoi Prabhu, pode entrar e no grupo do templo, é só me avisar, me dar o seu contato, né, por WhatsApp, escreva aqui o teu WhatsApp e aí a gente pode colocar você no grupo. Então temos aqui conosco, eu já falei, né, o Ishan Krishna Prabhu, o Doyamoi Prabhu,
a Malini Devidasi também aqui, o Ricardo de Krishna também aqui conosco, o Radhakanta Prabhu que fez as duas perguntas, a Govinda Mohini Devidasi também. Eu vou ver no outro aparelho, porque às vezes aparece mais alguém que entrou e assistiu. Então, Dandavat Prana a todos, um bom dia e à noite continuaremos o programa às 18 horas. Vamos ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Temos aqui também conosco a Natasha, hoje assistindo aqui conosco, a Natasha Lima. Deixa eu ver. São essas mesmas pessoas. Então, até a noite às 18 horas.